Hoje nós vamos entender sobre o contingenciamento que o governo está fazendo, sobre o IOF, como ele vai impactar e se vai impactar perante os cidadãos brasileiros, se devemos nos preocupar quanto a isso, tá? Primeiro, antes de tudo, vamos entender o que é contingenciamento. Então, contingenciamento é quando o governo bloqueia temporariamente uma parte do orçamento público. Não é um bloqueio definitivo. O dinheiro está previsto, mas não pode ser usado, pelo menos por enquanto. Então, é uma retenção de valores. Eu vou elencar enumerações aqui do porquê isso é feito, tá? Até porque também existe uma lei de responsabilidade fiscal e o governo precisa andar na linha. Primeiro, normalmente é feito para tentar cumprir a meta fiscal de um déficit zero ou um déficit menor, por exemplo, sabe? Não aquele rombo que está no momento atual. Também a segunda elencação é porque eles precisam ajustar receitas que ficaram abaixo do esperado, ou seja, menos impostos arrecadados. O terceiro é que eles vão dar um sinal de responsabilidade fiscal para os investidores e para o mercado. Então, no caso do governo Lula, esse bloqueio está sendo feito para evitar o déficit, que é a diferença entre o que o governo gasta e arrecada, seja maior do que o previsto, porque a arrecadação de impostos está sendo menor e os gastos estão sendo mais altos, estão sendo maiores do que as arrecadações. Por que ele fez esse contingenciamento? O principal motivo é porque a arrecadação de impostos está mais baixa que o previsto, então eles precisam segurar parte dos gastos para não estourar a meta fiscal. Então, se o governo gastar mais do que arrecada, isso vai gerar uma dívida pública e também vai gerar altas de juros, falta de confiança nos investidores, pressão sobre o câmbio, dólar. Então, esse contingenciamento é uma forma de mostrar responsabilidade fiscal, mesmo com essa pressão de gastar mais. E a pergunta que não quer calar: e o IOF vai sobrar para os brasileiros? Bom, o governo estuda, sim, aumentar ou estender essa cobrança de IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras, em alguns casos, tá? Mas esse IOF, ele incide sobre o quê? Sobre compra de moeda estrangeira, sobre cartão de crédito internacional e sobre empréstimos. Então, por que isso preocupa? Porque é um imposto que atinge diretamente pessoas e empresas. Então, é uma forma de arrecadação sem mexer. Então, um resumo honesto. O governo Lula está gastando mais do que arrecada. E isso reacende preocupações sobre disciplina fiscal. O risco é a dívida pública ficar cara demais e forçar o Banco Central a manter juros altos, mais do que já estão. Quanto foi bloqueado? Quais áreas sofreram um impacto de não recebimento de valores de investimentos do governo e o impacto provável perante a isso? Então, com base no último contingenciamento de 2024, o governo bloqueou cerca de 2,9 bilhões do orçamento público. Bom, não é um valor gigantesco em relação ao orçamento total da União, mas já mostra que responsabilidade é um valor simbólico, né? Que o governo está tentando fazer, que é um sinal de freio, já que a meta fiscal de déficit zero ficou praticamente impossível de alcançar. Esse bloqueio atingiu principalmente gastos discricionários, que é onde o governo escolhe como e quando gastar esse valor. Agora eu vou ler para vocês os ministérios que foram mais afetados com esse bloqueio, tá? Ministério das Cidades, que é os programas de infraestrutura urbana e de habitação. Ministério da Educação, que é projetos de expansão, bolsas, manutenções de universidades. Ministério dos Transportes, que são obras de rodovias, ferrovias e portos. Ministério da Saúde, que também podem ter verbas travadas, tá? Mas geralmente o governo ele tenta proteger o básico, né? Que são hospitais e medicamentos medicinais. Na prática, isso pode atrasar obras, repasses a municípios, bloqueio de bolsas estudantis e investimentos de serviços públicos. Impacto provável. Bom, para o governo, ajuda a cumprir a lei de responsabilidade fiscal. 2.
que mostra para o mercado, dá um sinal de que há controle. Isso porque o presidente falou um tempo atrás que não governa para o mercado, né? Enfim, mas isso não é a solução dos problemas, porque o rombo é tão alto que esse valor ainda é baixo para sanar todo o rombo total. Para a economia, bom, vai atrasar obras e projetos. E isso vai impactar em empregos, em investimentos de infraestrutura atrasados, enfim, uma série de coisas, né? É um efeito dominó. Então, mesmo com todo esse dinheiro entrando, já atrasava obras, imagina agora. Outra coisa, vai frustrar projetos e governadores que precisam de repasses. Para as pessoas, os serviços públicos vão ficar mais lentos, teremos obras também atrasadas, e quem está aguardando bolsa estudantil vai ter que segurar aí, porque não vai ser dessa vez. E o IOF nessa história? Bom, como o contingenciamento não é o salvador da pátria, não vai resolver tudo, o governo estuda medidas extras para arrecadar mais. Resumo: 2,9 bilhões bloqueados. Principais afetados: cidades, educação, transporte. Impacto: atraso de obras e menos dinheiro circulando.